Fala galera, professor Demetrios Araújo aqui mais uma vez, agora para mais uma dica, né, de gramática com aqueles grandes vilões, né, os grandes vilões da língua portuguesa, né. Primeiro foi crase e agora vai ser o quê? Vírgula, claro, né. Claro que de maneira rápida, simples, né. Escolhi uma situação específica de vírgula, gente, eu não vou dar aula de gramática aqui para vocês, a vida não tem como, o curso não é para isso, esse não é o nosso objetivo, tá. Então eu escolhi um elementozinho só de vírgula, claro, para que você de fato compreenda aí, né, o que pode te ajudar bastante nesse processo de inserção da vírgula, que é um dos erros que eu mais identifico nas redações dos meus alunos em relação à vírgula, é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aula de número 44, dicas gramaticais, vírgula, né, e aí a gente vai trabalhar com aposto explicativo, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas assim que são bem comuns, bem recorrentes, né? E que às vezes não entram na cabeça de muitos alunos, justamente porque ele se sente ali assustado, não tem ninguém que diga de fato o que é, o que não é, por que aquilo é daquela forma, por que aquilo não é daquela forma. Então é importante que a gente, né, analise isso com qualidade, né? E que a gente corrige a partir de hoje esse defeitinho em relação ao aposto explicativo, tá certo? Vamos pegar aqui uma primeira ideia, né? Vírgula antes e depois do nome do autor, né? Coloquei até em forma de pergunta aqui, antes e depois do nome do autor. Vai acontecer? Vai, mas é um caso raro. O que acontece geralmente? Isso aqui, ó. Segundo o filósofo, aí o aluno joga uma vírgula, Jean-Jacques Rousseau, aí o aluno joga outra vírgula, em sua obra Contrato Social, a desigualdade social surgiu com base na e assim por diante. Tá, pensa comigo. Nós vamos trabalhar essa ideia de vírgula, isolar a vírgula aqui e aqui, quando a gente puder tirar aquele nome, aquele trecho de texto dali e continuar a leitura sem nenhum problema. Quando você conseguir fazer isso aqui, meu irmão, aí sim, o trecho que você isolou entre vírgulas está correto, tá certo? Vamos lá então. Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, em sua obra Contrato Social, a desigualdade social surgiu com base na noção de propriedade privada e na disputa por poder e riqueza. O que eu posso tirar daqui? Vou tentar tirar então esse Jean-Jacques Rousseau. Segundo o filósofo, em sua obra Contrato Social, tá errado. Que filósofo é esse? Eu não consigo identificar esse filósofo. Então é claro que eu não posso isolá-lo por vírgulas. Esta vírgula que eu coloquei em vermelho está inadequada. Esta vírgula aqui, ó, esta e esta, isolando em sua obra Contrato Social. Vamos tentar retirar isso daqui. Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, a desigualdade social surgiu com base na noção de propriedade privada e na disputa por poder e riquezas. Atrapalhei o meu texto? Não atrapalhei. Então esse trecho que está aqui, ó, em sua obra Contrato Social, poderia tranquilamente ser retirado daqui desta redação, porque ele é apenas um elemento que está dando uma informação adicional. Esta informação adicional deve obrigatoriamente ser marcada por vírgulas, vírgula antes e vírgula depois, tá certo? Tranquilo? Outro exemplo embaixo, a mesma coisa. A filósofa alemã Hannah Arendt, né, os alunos fazem muito isso, aqui a gente já sabe que não pode, vamos tirar essa vírgula daqui. Né, a filósofa alemã Hannah Arendt, em Banalidade do Mal, aqui eu tenho um trecho entre vírgulas, vírgula antes e vírgula depois. Vamos retirar daqui esse em Banalidade do Mal, que é justamente, né, na teoria, né, é de uma redação nota 1000, né? É numa teoria em que a Hannah desenvolveu essa ideia, né, de que as pessoas tendem, né, a banalizar determinados males, determinadas situações que deveriam ser rechaçadas e que infelizmente são absorvidas com naturalidade pela sociedade, né? A filósofa alemã Hannah Arendt refletiu sobre o resultado do processo de massificação da sociedade. Pronto, tranquilo, perfeito, não vejo problema nenhum aí em retirar esse trecho daqui. Então, obrigatoriamente, esse trecho precisa ser marcado por vírgulas. Prestou atenção nessa dica? Muito fácil, muito tranquila e muito simples também, tá? Outra dica espetacular que você precisa ter aí no seu coraçãozinho para você não esquecer na hora da sua prova. Por exemplo, toda vez que eu for usar esses elementos aqui, ó, segundo fulano de tal, para fulano de tal, de acordo com fulano de tal, consoante fulano de tal, depois do nome deste fulano de tal, obrigatoriamente você vai colocar uma vírgula. Sempre, 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 sempre. Professor, qual é a regra que explica isso na gramática? Não precisa você saber disso. O importante é que você faça desta forma que eu estou colocando aqui.
Segundo a pensadora alemã Hannah Arendt, vírgula, os apátridas estão sujeitos ao chamado estado de exceção. Para a pensadora Hannah Arendt, vírgula, de acordo com a pensadora Hannah Arendt, vírgula, consoante a pensadora Hannah Arendt, vírgula. Certo, gente? Esses elementos aqui, ou qualquer outro que tenha a mesma ideia destes aqui, tá? Você vai sempre marcar com vírgula o nome do autor, né? Há uma vírgula só após o nome do autor, se você mantiver a estrutura que você está vendo aqui, tá certo? Tranquilo? Agora, se eu tiro, vamos retirar então essa paradinha aqui, né? O segundo, o para, o de acordo com e o consoante. E vamos deixar só a partir do artigo, certo? Vamos lá. A pensadora alemã Hannah Arendt, né? Aqui tem vírgula? Tem vírgula ou não tem, gente? Não tem vírgula, porque se eu coloco desta forma aqui, ó, esse a pensadora alemã Hannah Arendt vai ser o meu sujeito, né? Isso aqui, assegura, é o meu verbo. Neste caso aqui, eu vou cair naquela regrinha básica, bem antiga da língua portuguesa, que a professora Maria Rosinha te ensinou lá na 3ª série. Não use vírgula entre sujeito e verbo, né? De sujeito e predicado. Você não pode, tá? Então, a pensadora alemã Hannah Arendt assegura que esta vírgula não existe. Do mesmo jeito, se você fizer isso aqui, ó, com esse isolamento aqui, ó, vai cair naquela regrinha lá do começo que eu falei, né? Você não pode retirar ali o nome Hannah Arendt, por isso você não vai isolá-lo. Então, a pensadora alemã Hannah Arendt aqui é sem vírgula, vírgula nem vírgula antes e nem vírgula depois. Certinho? Tranquilo? Fácil demais. Eu acho que esses elementos aí vocês não vão esquecer. É só começar a treinar nas redações de vocês que vai dar muito certo, tá? E tem um outro elemento também importantíssimo. Trouxe até um exemplo aqui. Esta vírgula aqui. Botei logo o cidadão de papel, que todo mundo escreve, né? Todo mundo usa cidadão de papel nas redações, né? O livro O Cidadão de Papel, vírgula, de Gilberto Dimenstein, pelo que vocês aprenderam lá atrás. Será que tem ou será que não tem essa vírgula aqui, tá? Discute, entre outros problemas, a vulnerabilidade de crianças e adolescentes em situações de rua. Beleza. Se eu disser assim, o livro O Cidadão de Papel, de Gilberto Dimenstein, discute, devo ou não devo esta vírgula após Cidadão de Papel, né, que isola de Gilberto Dimenstein, elas são obrigatórias ou são apenas vírgulas facultativas? Eu vejo muita gente dizer, você pode colocar como não pode não colocar. Não é assim. Essas vírgulas são obrigatórias. Por quê, gente? Essas vírgulas aqui, olha, essa vírgula antes e depois do de Gilberto Dimenstein, veja que elas não estão isolando o nome Gilberto Dimenstein, mas o de Gilberto Dimenstein é uma informação, é uma adição de informações. Eu estou colocando ali de quem é o livro O Cidadão de Papel, vírgula, de Gilberto Dimenstein. Então, existe essa obrigação. Se eu retiro essas vírgulas aqui, eu tenho uma restrição. Eu teria que ter 2 livros O Cidadão de Papel, né? E aí eu estou falando do livro Cidadão de Papel, de Gilberto Dimenstein. Para isso acontecer, veja a imagem que eu vou colocar para vocês agora. Eu vou até sair da tela, porque eu vou ficar com vergonha do que vocês vão ver agora. Se eu tivesse isso aqui, ó, né? O Cidadão de Papel, de Gilberto Dimenstein, e o Cidadão de Papel, de Demétrios Araújo, grande escritor Demétrios Araújo. Aí sim, neste caso, eu poderia muito bem, né, ter aquela expressão sem vírgulas, né? Já que eu teria 2 livros de mesmo título, né? Só que com autores diferentes, aí tudo bem. Mas o que você deve fazer no seu textinho, deixa eu voltar para lá novamente, é justamente isso aqui. Marcar por vírgulas, né, a inserção do nome do autor. Mas veja, tem que ter esse desenho aqui, ó, de Gilberto Dimenstein, tá certo? Tranquilo? Beleza? Então, o livro As Veias Abertas da América Latina, vírgula, de Eduardo Galeano, vírgula, discute, entre outros fatores, isso. Tá certo? Sempre pense nisso, não deixe de colocar essas vírgulas aí, porque elas funcionam como um elemento adicional. Você está adicionando o nome do autor, né, que produziu aquele texto. Beleza pura, galera? Então vejam muito bem, essas dicas de vírgula são dicas específicas para uma determinada situação. Você pode encontrar ainda muitas outras, né, situações relacionadas a vírgulas
né? E você pode se assustar com algumas delas, é claro. Mas o meu objetivo aqui é trazer apenas um pouquinho, né, de um elemento que eu considero extremamente essencial, que é a vírgula nesse processo explicativo, principalmente quando você vai inserir informações como o autor daquela obra, daquele texto, daquele pensamento, daquela ideia que você está trazendo em seu texto. Muita atenção a isso, até porque a competência 1 só nos permite 2 desvios gramaticais, né? Então é importante que a gente tente cada vez mais lutar contra essa loucura, né, que é a quantidade de desvios em nossos textos, né? Ficou assim um absurdo, né? Saber que a grande, esmagadora maioria das redações que tem 960 pontos perdem pontos justamente na competência 1. Beleza pura, galera? Tranquilo, até logo, tchau!